O senhor também aqui afirma que o ex-presidente teve várias reuniões com os generais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Esse pessoal seriam as pessoas em frente aos quartéis do Exército? Sim, senhor, os manifestantes. Os manifestantes. E também é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa, que o ex-presidente estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. O senhor confirma essas declarações? Sim, senhor. Não era algo tão explícito assim, né? Tanto que eu comentei que foi a minha visão dos fatos do que estava acontecendo, né? Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que de certa forma não ia acontecer nada. Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim de algo. Em alguma dessas reuniões, em algum momento, após as eleições, até o dia 31 de dezembro, algum comandante, algum ministro, algum assessor apontou alguma fraude real nas urnas eletrônicas? Não, senhor. O que aparecia eram estatísticas, né? Os dados eram tirados aí do próprio site do TSE, trabalhados em computadores para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma fraude, mas não se conseguiu comprovar nada. Completando aqui uma questão anterior, que o senhor disse que o então presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas, quem era o elo de ligação entre os manifestantes que estavam à frente dos quartéis ou do quartel aqui no comando militar do Planalto e o ex-presidente? Quem era o elo? Quem exercia essa função? O presidente, desde que ele perdeu as eleições, ele ficou muito recluso, né? As agendas oficiais quase não tiveram mais. E quem tinha esse contato externo, que todo dia passava pela manhã para atualizar o presidente o que estava acontecendo, era o general Braga Neto. Aqui, em relação a outro depoimento, também no mesmo dia 28/8, o depoimento 35784458, em relação ao denominado gabinete do ódio, o senhor afirma o seguinte: indagado sobre ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, identificados nas investigações, os ataques encaminhados por meio do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, responde que era o ex-presidente que encaminhava diretamente. Indagado se quem manuseava o celular era o próprio presidente, respondeu que sim. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Nas mídias sociais, particularmente o Facebook, que ele operava, e o WhatsApp dele era ele que operava. Também, aqui em relação ao ataque às urnas eletrônicas, à desinformação, o senhor diz nesse depoimento, abre aspas, que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor diz que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, que no referido encontro o colaborador chegou depois da chegada de Delgatti no Palácio do Alvorada, que a deputada Carla Zambelli
marcou a reunião entre o presidente da República e Delgatti, diretamente com Jair Bolsonaro, que a reunião ocorreu no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda disso? Sim, senhor. Foi na hora do café da manhã, se eu não estou enganado. E como foi essa reunião? Na verdade, eu cheguei depois, né? Chegaram bem cedo, né? E o hacker, né? Ele estava levantando as hipóteses. Os detalhes técnicos eu não sei, né, de como poderia ter sido feita a fraude e como se poderia descobrir que essa fraude, né? E aí, no final da reunião, o presidente pediu, né, para o general Paulo Sérgio receber esse hacker com a Carla Zambelli, né? O presidente ligou para o general? Eu acho. Você se recorda? Eu acho, não sei se foi através de mim. Não, acho que pediu ou o próprio Coronel Câmara, que estava lá, que fez essa interlocução. Agora, quem fez a interlocução, realmente eu não me lembro. Se foi o próprio presidente, eu ou até o Coronel Câmara. O presidente, então, pediu, aqui no depoimento o senhor disse que é o Coronel Câmara que teria levado. Isso. Para o ministro da Defesa, o réu Paulo Sérgio, receber o hacker Delgatti para verificar a vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Houve essa reunião no Ministério da Defesa? O senhor sabe se houve essa reunião? Não houve a reunião. Eu só creio que não foi com o general Paulo Sérgio. Eu acho que foi com o general que era logo abaixo dele, que estava cuidando dessa parte das urnas, se eu não me engano. E o general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, chegou a dar algum retorno dessa reunião, mesmo não tendo participado? Não, senhor, não, para mim não foi dado retorno para mim ou através de mim. O senhor se recorda se a reunião foi com o coronel Eduardo Gomes? Não, o coronel Eduardo Gomes não era do Ministério da Defesa na época, né? Acho que ele trabalhava... Eu não sei dizer, mas eu creio que não. Eu não sei. Ainda aqui, nesse ataque ao Poder Judiciário, que é narrado na denúncia, na acusação da ação penal e aos seus ministros, o senhor diz nesse depoimento sobre uma suposta gravação do ministro Alexandre de Moraes relacionada a Marcos Duval e Daniel Silveira. Respondeu que Daniel Silveira realizou contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Marcos Duval tinha uma gravação do ministro Alexandre de Moraes, que o ex-presidente recebeu Daniel Silveira e, na conversa, Daniel Silveira disse que não havia gravação, que Daniel Silveira sugeriu que Marcos Duval gravasse usando o apoio da ABIN. O senhor se recorda dessa? Eu não participei dessa reunião, né? Eu cheguei até depois no Alvorada, né? Depois isso me foi relatado pelo coronel Câmara o que tinha acontecido, mas as informações foram essas mesmo, né? Que o senador tinha ido lá dizendo que tinha uma gravação do senhor e que depois não era bem isso, que ele poderia tentar fazer a gravação utilizando outros meios, né? Que ele disse que era muito amigo do senhor, alguma coisa assim. O senador Marcos Duval disse que era muito amigo meu. Sim, e queria usar outros meios para me gravar. Sim, senhor. Outros meios seria a BIM? Eu acho que os meios não, porque eu não sei quais meios que eles teriam, né? Mas seria usar algo que houvesse institucionalmente ou conseguisse sair fora. Nós vamos agora à questão, que também é importante, o esclarecimento aqui na ação penal, exatamente das omissões e alteração de versão que o senhor deu em relação à reunião que ocorreu no dia 12/11, a Polícia Federal, o senhor se lembra, é uma reunião que ocorreu na casa do general Braga Neto,
no dia 12/11, a Polícia Federal apontou eventuais omissões em seus depoimentos dados no dia lá atrás, 11 de março de 2024 e no dia 19/11 de 2024. E isso a partir, o senhor deve se recordar, da nossa audiência, a partir de provas documentais obtidas. Em virtude disso, o senhor foi intimado a comparecer perante o Supremo Tribunal Federal, como já falamos no início, para se manifestar. O senhor já disse que retificou, mas aqui é importante que fique claro quem estava nessa reunião. Ou melhor, como foi marcada essa reunião, quem procurou o senhor, como foi essa reunião. Tá. Inicialmente, gostaria de explicar, ministro, que nesse momento, até pela minha função de ajudante de ordens, e isso pode ser comprovado pela quantidade de mensagens, de volume de mensagens que foram apreendidos e tem no meu celular. Meu celular era um local de desabafos, de pedidos, de questionamentos, de todo tipo. E, como da mesma forma, o que acontecia dentro do Palácio do Alvorada era um reflexo do que acontecia em todos os, digamos assim, grupos de WhatsApp e discussões de pessoas, apoiadores do Bolsonaro, alguma coisa assim. E a gente tinha de tudo. Só que a maioria das pessoas que vinham falar com a gente eram ou muito bravateiros, digamos assim, ou querendo apoiar os acampamentos. E os acampamentos na frente dos quartéis, eles sempre tiveram um apoio, inicialmente um apoio tácito do Exército, e depois, com aquela nota que foi escrita, um apoio mais formal. Então, os militares se sentiram mais tranquilos e para estar ali, com os apoiadores na frente dos quartéis. Então, e a minha característica como ajudante de ordens, eu sempre me considerei muito solícito. Eu sempre estava muito pronto a tentar ajudar alguém que pedisse, ligasse. E essa reunião ela foi marcada a pedido do Coronel de Oliveira e do Coronel Ferreira Lima, que queriam conversar com alguém, queriam sugestões, alguma coisa, sobre o que estava acontecendo, as manifestações, até o apoio das Forças Armadas. E eu falei, eu não conheço ninguém, eu não tenho contato, meu mundo é restrito ali dentro do Palácio da Alvorada, presidente da República. Só que a sugestão foi converse com o general Braga Neto. Ele que faz esse enlace, não que ele seja um elo de ligação, mas ele que tem essa permeabilidade até mais política para poder conversar com ele. E assim foi marcado. Inicialmente até a gente ia fazer no Alvorada, porque eles também queriam tirar uma foto com o presidente, tudo. Só acabou que não deu, por algum motivo, a gente foi direto para a casa do general Braga Neto. Lá, como eu bem relatei, eu não fiquei, porque o presidente tinha uma agenda mais tarde, até era por videoconferência, tem até o link na coisa, eu tinha que voltar até para preparar esse material tudo. Então eu peguei o início da reunião ali e logo depois eu já me ausentei para ir de volta para o Alvorada. Mas o senhor chegou a estar na casa do general Braga Neto? Eu cheguei lá, sim, senhor. Eu fiquei lá, acho que uns 10, 15 minutos iniciais ali no máximo. Os participantes desse encontro, além do senhor e do general Braga Neto, quem era? Era o Coronel de Oliveira e o Coronel Ferreira Lima. Major de Oliveira, na época. Enquanto o senhor lá estava, o que foi tratado? Basicamente, eles estavam insatisfeitos com o rumo do processo eleitoral, insatisfeitos com o rumo que até as Forças Armadas estavam tratando esses assuntos, e foi uma conversa nesse nível, inicialmente desse nível, o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, sempre nessa toada. Mas não teve nada, naquele momento que eu estava presente, de radicalismo, ou de planejamento, ou de apresentação formal de alguma ideia ou de alguma ação. O senhor diz que, em determinado momento, o general Braga Neto pede para o senhor se ausentar, porque, a partir dali, seriam tomadas medidas operacionais, e o senhor, por ser muito ligado ao
ex-presidente não poderia participar. Na verdade, foi concomitantemente com a minha saída. Eu tenho que sair, então não é bom que você não fique, vamos conversar, até para não aproximar nada do presidente ou nenhuma relação com manifestantes ou contatos com alguém. Mas ele chegou a dizer isso. Sim, senhor. O general Braga Neto. Após essa reunião, o senhor foi procurado por algum dos integrantes dessa reunião? Sim, senhor. 2 dias depois, né, eu fui procurado de novo pelo Major de Oliveira, né? Foi aquelas mensagens que foram reveladas, né, em que ele até pergunta, como é que foi a reunião? Alguma coisa assim, o que você achou da reunião? Eu falei assim, não sei, eu não estava. Depois também não corri atrás para saber, não era do meu métier, né? E aí ele falou, não, estou precisando de dinheiro, estou precisando de recurso para alguma coisa. Quem disse isso? O Major de Oliveira. Precisando de dinheiro e recurso. Isso. Até inicialmente eu brinquei com ele, 100 mil, até conhecendo ele, era bem... um amigo bem chistoso, assim, né? Bem brincalhão. E aí eu vi, não, que realmente eles queriam parecia que queriam trazer pessoas do Rio de Janeiro, né? Alguma coisa assim. E aí eu fui procurar o general Braga Neto, né? Aí, inicialmente o general Braga Neto, ele orientou que eu procurasse o pessoal do partido, né? Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis, né? Então eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre se havia alguma maneira, né, do partido ou alguém ajudar. Ele orientou que eu falasse com o pessoal do partido. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, né? Eu mostrei para ele o que era o hotel. Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestantes para trazer. E posteriormente eu retornei para o general Braga Neto, né? Não foi possível tal. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio do Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. E aí eu depois, acho que bobear no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Então, essa questão exatamente foi a questão que, num primeiro momento, e por isso é bom ficar bem claro, num primeiro depoimento, na verdade em 2 depoimentos, o senhor não havia se referido. Depois que a Polícia Federal advertiu o juízo e houve, por parte da Polícia Federal, com o parecer da Procuradoria, o pedido de decretação de prisão e houve aqui uma nova audiência, o senhor foi advertido não só que poderia ser decretada a sua prisão, como rescindida a colaboração, se qualquer omissão ficasse comprovada. O senhor, acompanhado, novamente, é importante dizer, dos seus 3 advogados, o senhor retificou e contou esses fatos. Confirma isso? Sim, senhor. Na verdade, eu não falei naquele dia na Polícia Federal, porque tinha sido logo o dia da prisão, então eu fiquei muito abalado ali na hora. Então, eu realmente não consegui reagir e botar as ideias no lugar para entender o que estava acontecendo, porque eu tinha uma ideia pré-concebida do que estava acontecendo, né, e aí tudo mudou, né? Por mais que eu não soubesse, aquilo foi um choque muito grande. Pessoal preso, amigos meus. Então, e foi no mesmo dia, então aquilo me abalou um pouco, né? Então, depois, quando fui falar com o senhor, a gente já estava, mesmo antes das advertências todas do senhor, meus advogados já tinham conversado comigo, a gente conseguiu entender e realmente botar no papel realmente o que poderia contribuir para a investigação nesse fato. Então, o senhor reitera que essa versão, que agora o senhor está repetindo, da participação do general Braga Neto entregando o dinheiro para que o senhor entregasse, essa é a versão verdadeira. Sim, senhor.
O senhor tomou conhecimento do planejamento da ação, da Operação Punhal Verde e Amarelo? Não, senhor. Quando que o senhor ficou sabendo dela? Eu fiquei sabendo pela imprensa, no dia da prisão dos militares. Inclusive, meu nome nem constava naquele gabinete de crise que foi criado, né? O que seria criado. Então, o senhor não teve conhecimento em momento algum? Não, senhor. Muita gente no rádio ouvindo aqui a Jovem Pan, está agora consultando papéis, está lá o Mauro Cid. O senhor sabe de onde veio esse dinheiro? Não, senhor. Oh. Provavelmente, pelo que a gente sentia ali, até das manifestações, era o pessoal do agronegócio que estava, de alguma forma, ajudando a manter ali as manifestações na frente dos quartéis, né? Então, na minha concepção, naquele primeiro momento, essa foi a minha ideia principal. Muito bem. Provavelmente, hein? Quer dizer, depoimento com achismos. Provavelmente deve ter vindo. Isso não tem valor nenhum. O ministro Alexandre de Moraes continua ali consultando o processo. Mauro Cid aguardando. À sua esquerda, o César Roberto Bittencourt, seu advogado. Então, ali estão na... O senhor teve acesso a um arquivo Copa 2022 que detalhava a logística dessa operação? O que eu recebi não detalhava a logística dessa possível operação. O que eu recebi foi aquele documento inicial em que se pedia... Perdão, não da Operação Punhal Verde e Amarelo, da Operação Copa 2022. O senhor narra, então, o que o senhor recebeu? Sim, senhor. O documento que eu recebi, né, com o nome Copa 22, ele continha ali passagem aérea, hotel, alimentação, coisas para acho que 5, 6 pessoas ali no máximo irem para Brasília, né? Mas não tinha nenhum tipo de detalhamento que eu ia fazer, onde eu ia ficar. Hotel, passagem aérea, dinheiro para alimentação, coisas assim do dia a dia. O senhor recebeu de quem? Eu recebi do Major de Oliveira. O senhor repassou para alguém? Não, senhor, não repassei para ninguém. Eu não me lembro se eu imprimi para mostrar para o coronel do tesoureiro do PL ou se eu mostrei no próprio computador ou no próprio celular, né? Para ele dar uma olhada nas necessidades que eles tinham solicitado. Muito bem, está lá aguardando. Lembrando que Mauro Cid é delator, não testemunha. Suas palavras só valem se forem confirmadas por alguma prova. Em relação a esse Alexandre de Moraes vai estar aí, volta a falar. Esse final de ano, o senhor tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante, né? Isso nunca teve essa ordem nem essa determinação. Agora, o senhor, no seu depoimento do dia 21 de novembro, diz que já tinha ciência do monitoramento antes, não determinado pelo presidente da República, mas que quem estaria realizando era o coronel Câmara. O senhor pode dizer sobre isso? Porque esse pedido, né, por várias vezes, o presidente recebia algumas informações que aliados políticos estariam se encontrando com adversários políticos. Então, foi comum, algumas vezes, no meio do mandato, a gente verificar se isso era verdade ou não. Só que não tinha nenhuma análise de inteligência. A gente, às vezes, perguntava para a Força Aérea, ou próprio via agenda do ministro, ou ligava para um secretário executivo para ver como é que estava essa mobilidade, né? Então, por isso que não chamou muita atenção esse último pedido do presidente já no final do ano, porque seguiu o mesmo padrão. E como, naquele momento, toda a estrutura presidencial ela já estava, como é que eu vou dizer, desativada, né? Gabinetes, tudo, né? Então, quem a gente tinha o maior contato, que trabalhava um pouco com isso, era o coronel Câmara. Então, foi por isso que eu fui pedir para ele. Esse foi
não o monitoramento pedido pelo presidente. Foram 2 vezes, né? Uma vez, quem pediu foi o de Oliveira, que foi no dia 16. Que foi no dia 16, eu acho. No dia 16 de dezembro, quem pediu o meu monitoramento foi... o Major de Oliveira. Major de Oliveira. Isso. E o senhor fez como? Eu perguntei pro coronel Câmara. As 2 vezes que pediram para saber qual a localização. E o segundo monitoramento foi em que dia, o senhor se recorda? Já foi final do ano, foi ali nos últimos dias do ano. Né? Foi nos últimos dias do ano. Foi aquela brincadeira que o coronel Câmara fez da professora, onde está a professora. E aí foi o pedido do presidente. Então, o presidente, o senhor também passou para o coronel Câmara? Sim, senhor. Certo. Depois nós vamos fazer alguns comentários sobre a forma como esse interrogatório está sendo feito. Aguardem a parte dos debates aqui, enquanto o ministro faz a próxima pergunta. Não ouviu o procurador-geral até agora. De novembro, o senhor disse... em relação ao também réu general Mário, que nas conversas que ele tem comigo, se o senhor reparar, ele fala que ele tem 2 pedidos para mim, isso tudo entre aspas. Ele cita que podia ser feito até o dia 12 e depois até o dia 31, que o presidente fala que podia ser feito, né? Que tinha que ser feito porque os militares iam passar do comando e já ia começar a troca. Aqui, o que podia ser feito até o dia 12 ou dia 31, segundo o general Mário falava para o senhor, que também o presidente fala que podia ser feito? Porque tinha-se uma pressão grande, se os generais que estavam, né, o general Freire Gomes, não fosse fazer nada, que uma alternativa seria trocar os comandantes para que o próximo comandante do Exército assinasse ou tomasse uma medida mais dura e radical. Né? Então, isso estava dentro daquele contexto de pressionar os militares, né, de alguma forma, ou pressionar o presidente a assinar um decreto. Toda a pressão que estava sendo feita em cima do presidente era para que o presidente assinasse um decreto. Né, aí eu só não consigo dizer qual decreto, porque parece que tem vários ali, né? Qual decreto? Mas que ele assinasse um decreto que determinasse uma ação militar, o estado de defesa, estado de sítio, né? E mais uma vez, eu só complemento. Por favor. Que mais uma vez eu falei para o general Mário, né? Concordei, tinha que ser até o dia 12, mas que com certeza nada vai acontecer. Né? E o outro pedido do general Mário foi com relação aos caminhões. Né? Parecia que o pessoal estava prendendo os caminhões, né? E ele queria que o Exército não deixasse ou ajudasse de alguma forma os caminhoneiros. Aguardando aqui, próxima pergunta do Alexandre de Moraes. Por mim, nesse depoimento do dia 21, sobre essa contradição, o senhor diz que quem teria conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo seria o general Braga Neto, que os generais Paulo Sérgio e general Ramos não tinham esse conhecimento. E diz, quem estava realmente era o general Braga Neto. Sim, só que quem participou da reunião junto com os 2 militares foi o general Braga Neto. Mas realmente eu não posso afirmar que ele tomou ciência ou que foi apresentado para ele ou que ele tomou conhecimento de todo o planejamento que pudesse ter sido feito. Certo. Muito bem. Alexandre de Moraes conduzindo o interrogatório. Na verdade, normalmente é a acusação quem procede todas estas perguntas, né? Também há aqui um trecho... daqui a pouco a gente comenta. Que o senhor diz que o general Braga Neto falava para o presidente, e o senhor reiterou aqui que após o segundo turno das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou mais recluso no Palácio do Alvorada, e quem ia constantemente, e aqui nos depoimentos o senhor fala 2 vezes por dia, de manhã e final da tarde, era o general Braga Neto. E depoimento do senhor disse que falava com o presidente. Não só ele, como também o general Mário falavam para tirar entre aspas, tira o Freire Gomes e coloca ou Arruda ou Teófilo, porque eles vão tocar para fazer alguma coisa. O senhor confirma essa declaração do senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Existia essa pressão para que, se o general Freire Gomes não tomasse alguma atitude, que colocasse militares que poderiam tomar essa atitude. Muito bem.
Existia uma pressão. Até agora, Jair Bolsonaro, pressionado para assinar o rascunho, não assinou. É o que ele está dizendo. Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, foi pressionado a assinar o rascunho do decreto sítio e não assinou. Só para não ser injusto e às vezes ficar uma ideia errada, independente do que possivelmente os militares poderiam falar, não significaria o que eles iriam fazer. Sim. Uma coisa é o que ele acha, outra coisa é dentro do círculo de legalidade das Forças Armadas, dificilmente, sem uma ordem, né, do comandante ou alguém, esse círculo de legalidade seria rompido. O senhor também coloca que havia discussões nesse período, o senhor falou da discussão em relação ao decreto, considerando, mas que também havia discussões, abre aspas, sobre a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Fecha aspas. O senhor confirma essa declaração? Sim, senhor. E quem conversava sobre isso? Ministros, tanto naquela conversa da casa do general Braga Neto, né, o teor das conversas era um pouco nesse sentido, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que eu digo para o senhor que às vezes a gente não sabia distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de WhatsApp. Né? Mas a toada das conversações era um pouco nesse sentido. De alguma forma pressionar os comandantes, né, a tomar uma medida, tomar uma decisão. Depoimento aí, Mauro Cid, crivado, coalhado de possivelmente, provavelmente, no dia, não sabia. O senhor disse que não tinha conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo e até no seu depoimento explicou da compartimentação de informação. Compartimentalização da informação, mas eu indago, o coronel Câmara, foi nesse dia que ele entrou em contato com o senhor, dia 16 de dezembro, para pedir o meu monitoramento. Não, foi o contrário. Eu pedi para ele. O senhor... Eu pedi para o coronel Câmara. Então, quem pediu para o senhor foi o Major de Oliveira pediu para mim e eu pedi para o coronel Câmara. Muito bem. Tá e aí. ele fez? O senhor sabe ou não retornou ao senhor? Eu acho que nesse dia ele não retornou. Não retornou? Ele não retornou. Eu aguardo. Alexandre de Moraes consultando ainda os autos, longo interrogatório, muito detalhado, cheio de confirma isso, inclusive, se eu não me engano, aquilo. esse dia eu nem estava em Brasília, esse dia eu estava no interior de São Paulo, interior de Campinas, ali na cidade de Itatiba. Aí, o ministro continua procurando novas perguntas, consultando os autos. Mauro Cid ali. Ainda há uma outra questão importante. Aqui no dia que foi dito pelo senhor no seu depoimento, do dia 21 de novembro, que no dia 8 de dezembro o general Mário Fernandes indicou que conversou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. E a comprovação que esteve no Palácio, o senhor sabe se ele efetivamente conversou nesse dia com o presidente? Sim, senhor. Ele esteve no Palácio. A data que eu não me lembro da data, mas que ele conversou em algum dia desses aí com o presidente, sim. E o senhor sabe o teor dessa conversa? Não, que eu não participei. Eu não participei. Muito bem. Alexandre de Moraes continua agora, procurando mais alguma pergunta. Mauro Cid aguardando. O senhor confirma ter recebido mensagens do general Mário Fernandes, que também é réu em um outro núcleo, duas mensagens, mas uma que me parece mais importante, abre aspas, também nesse dia 8 em que ele esteve com o presidente, conforme consta nos autos por documento da entrada no Palácio. Abre aspas. Cid, boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, me desculpe estar incomodando. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até
31 de dezembro e tudo. O senhor confirma essa mensagem? Sim, senhor, confirmo. O senhor respondeu, o senhor se recorda? Porque a sua resposta, salvo engano, Sim, senhor. está apagada, né? Eu acho que essa não está apagada, não, ministro. Eu respondi para ele, inclusive, eu respondi para ele que poderia ser antes do dia 12, alguma coisa assim, né? Até a entonação, né? Uma entonação respeitosa de um general falando com o tenente-coronel, né? E digo, complemento, mas com certeza nada vai acontecer. Eu sempre, todos que vinham com questionamentos, indagações, né? Eu sempre respondia que não foi encontrado fraude, nada vai acontecer. Inclusive, tem mais de 10, 15 mensagens que estão nos autos que eu sempre relato a mesma coisa. Nada vai acontecer, nada vai acontecer. Certo. Uma outra troca de mensagens que precisa ser esclarecida, que é importante, nos autos, é no dia 26/12, Aparecido Portela enviou uma mensagem para o senhor dizendo, abre aspas, o pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco. O senhor se recorda dessa mensagem? Sim, senhor. Foi o tenente Portela foi subordinado do presidente quando ele serviu no interior de Mato Grosso e era um militar muito simples, né? E a cobrança dele ali é porque o pessoal ficou nos acampamentos 2, 3 meses ali, tomando sol, tomando chuva, e nada foi feito. Então, eles tinham a expectativa que alguma coisa fosse feita e que o presidente deveria tomar alguma decisão, alguma iniciativa. E como ele acabava sendo, né, mais próximo do presidente, as pessoas sabiam disso e cobravam dele. E ele via, de certa forma, cobrar de mim. Pô, nada foi feito, nada vai ser feito. E o senhor se lembra o que o senhor respondeu para ele? Bom, exatamente o que eu respondi, o que eu escrevi, o que eu falei para ele, realmente eu não me lembro. Mas o que eu tentava falar com essas pessoas que vinham assim, mas, né, até por ser um militar mais humilde, né, era para, não, fique firme, fique forte, as coisas vão mudar, as coisas vão dar certo, né, o Brasil não está terminado por causa disso, muita coisa boa vai acontecer no futuro ainda. Então, era tipo uma mensagem de despedida, né, dessa forma para ele.